Olá, olá, boa noite já, né? Eu ia dar bom dia. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que esta live encontre vocês todos bem. Hoje nós vamos falar de algo extremamente importante. Obrigado por todos vocês estarem aqui. Manu, Andinho, Débora, Ana, Melina. Obrigada pela honra. Voltando. Vamos esperar a nossa convidada entrar. Hoje nós vamos falar sobre qual é o teu lugar no mundo. E isso é muito importante. Como você se posiciona no mundo. Como você se comunica no seu mundo. E hoje, direto do meu sofá aqui de casa, porque aqui tá frio, gente, aqui no sul. E onde vocês estão? Tá frio? Tá quente? Como é que está aí o clima de vocês? Então, para aquecer a minha noite, nós vamos bater um papo super agradável com a Bá. Vamos esperar ela chegar. Boa noite, Vivi. Boa noite, Jota, Silvinha, Paulo, Esther. Como é que vocês estão? Esther, tá frio aí também? Aqui também tá frio pra caramba. Olá, Paulo. Mas a gente esquenta, né, gente? Com um calorzinho humano. Tá quente aí, Silvinha? Aqui tá frio. Manda um pouquinho de calor. Eu tô até com uma estufa aqui. Obrigada pelos corações, gente. Vocês são incríveis. Olá, Georgia. Sou maravilhosa. Georgia, já não tá muito tarde aí em Portugal, não? Pra você estar essas horas na internet? Obrigada por estar aqui comigo. Boa noite para todos vocês. Interior de São Paulo tá frio, sim. Boa noite, Adriana, Caio, Daiane. Como é que vocês estão? Vou esperar a dona Bá Rossana para entrar conosco. E por gentileza, se vocês tiverem dúvidas, eu abri uma caixinha hoje, gente, mas eu ainda não tive tempo de responder. Então vou responder a todos vocês, mas se vocês quiserem fazer perguntas aqui, fiquem à vontade. Oi, Cléo, tudo bem com você? Gleice, a Georgia, tá? E eu acordo às 5 da manhã, mas vamos que vamos. Georgia do céu, mulher. Eu te garanto que vai valer a pena a live, pelo menos. Mas é bom dormir. Olá, Thalita, Elisângela, Marisa, Elisa. Como é que vocês estão, gente? Eu vou esperar a Rossana para ela entrar aqui pra gente começar a nossa live, porque vocês sabem que aqui a gente não enrola absolutamente nada. Enquanto isso, eu gostaria de saber o que vocês querem ver mais por aqui, como eu posso ajudar você com mais conteúdos. Todos os conteúdos que eu disponibilizo aqui é para ajudar vocês. Então me digam, eu gosto de ideias. Mandem aqui as suas dúvidas que vocês queiram conversar hoje. A live de hoje é... Tan, 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 tan. Chegou a Rossana, então eu já vou chamar ela. Para a gente começar essa live. Olá, Kelly, como é que você está? Vamos ver se a internet nos ajuda, gente. Obrigada pelos coraçõezinhos. Vocês são incríveis. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Renata, Fabiana, Elisângela, como ter mais foco? Kelly, eu tô bem, graças a Deus. Tá frio aqui, mas friozinho é bom, né? A Rossana não tá conseguindo acessar? Deixa eu tentar mandar de novo para ela. Eu te chamei, mas acho que caiu, Rossana. Olá, olá! Olá! Tudo bom? Tudo, sou maravilhosa. Ai, sou E maravilhosa! você? Gente, E eu conheci a aí? Rosana, eu tive a honra de conhecer a Rosana, nós trabalhamos juntas numa empresa incrível. E, Rosana, por favor, eu te amo de Bá, né? Mas Rosana Sim, é tão bonita, obrigada.
Por favor, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aqui, para o meu pessoal, para o seu pessoal também. Gente, a Rossana é incrível, ela já trabalhou em tantos lugares incríveis, teve um programa. Então, por gentileza, Rossana, este Bom, lugar é vamos seu. lá. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no teu canal. Tu sabe que eu sou tua fã, adoro o teu trabalho. Te acho uma guria muito inteligente, adoro, também adoro o que tu faz, porque tipo, a gente tem algumas coisas muito em comuns da coisa da mente humana. E é um prazer estar aqui convidando, né, compartilhando essa noite hoje um assunto tão bom, acho que tão profundo, né? Mas vamos lá, vou fazer uma breve apresentação, porque se eu for falar de mim, eu vou ficar até amanhã de manhã, a gente vai usar todo o horário da live, a pessoa fala pouco, né? Bom, eu sou gaúcha de Porto Alegre, morei 8 anos no Rio de Janeiro, fui atrás de um grande amor na época e sou jornalista também, fui atrás da minha carreira de jornalista e modelo também. Lá no Rio de Janeiro tive um momento de apresentar o programa em rede nacional, no Sexy Hot, falava sobre sexo. Por isso eu trago junto essas sexperts junto comigo, né, dentro do meu trabalho com mulheres. Hoje em dia eu atuo como coach e terapeuta, trabalho só com público feminino, tentando ajudar a mulherada, né? Porque eu digo que eu estou ali só para dar uma iluminada e uma conduzida, porque elas têm que querer, né? Não depende só da gente, né, Rô? Depende delas também, né? Com certeza. Então, para ajudar essa mulherada a despertar esse amor próprio que já mora dentro delas. É uma questão só de realmente iluminar ali e achar aquele amor próprio, que é uma questão só de olhar mesmo, de buscar ali dentro das nossas profundezas. Para assim conseguir aprender a se relacionar, porque eu digo que se relacionar é uma questão de aprendizado, né? A gente aprende lá na nossa infância, eu acho que vai ser um assunto que a gente vai trabalhar bastante hoje também, né? A gente aprende Sim. lá na nossa infância o que nossos pais, enfim, as pessoas mais próximas nos ensinam, que a gente acaba pegando como espelho, mas muitas vezes das coisas que a gente vê a gente não gosta. E não é porque a gente aprendeu lá que a gente não pode aprender de outra forma, né? Que a gente tem que buscar uma nova forma como a gente gostaria de ser amada, de como a gente gostaria de expressar esse amor. E isso é, sim, possível, gente. Não é uma coisa que nos taxam na testa e a gente tem que levar aquele fardo para o resto da vida. E eu acho isso lindo. Eu acho quando eu consegui descobrir isso, porque eu também passei uma vida batendo cabeça. E quando eu descobri isso, eu digo, meu Deus do céu, a vida é muito linda, é muito mais do que eu imaginava, sabe? Larguei as correntes assim e fui voar. E isso é incrível, né, Bá? E é incrível como você usa. Gente, olha, eu sou apaixonada pela voz da Bá. Olha que maravilhosa que essa mulher é, gente. Pra vocês verem que só trago gente Linda. foda pra vocês. Então Nossa, deem linda. bastante coraçõezinhos aí, porque a Bá merece, gente. E vão lá no perfil dela, tem muito conteúdo. Participem lá bastante, porque a Bá, gente, é uma iluminada, ela ajuda muitas pessoas. E é incrível quando você encontra pessoas que têm a mesma vibração. E a Bá, gente, ela sempre, nós trabalhamos na empresa e ela sempre com esse sorrisão. Então, se você está aí num momento triste, porque tem gente que fica triste, Bá, quando eles veem uma pessoa alegre, eu já lidei com muita gente assim, eles ficam pensando, é fácil ser rico tendo, é fácil ser feliz tendo isso porque é rica, é fácil ser feliz porque você tem aquilo. O pessoal acha que para você ser feliz você tem que ter uma vida maravilhosa, né? Mas não, gente, E assim tu felicidade nunca vai ser feliz, né, Rô? Porque tu sempre vai colocar um si. Normalmente esse perfil de raciocínio, eu digo, é que nem o burro colocando ali a vareta com a cenoura na frente. Tu nunca vai alcançar a cenoura. Então tu sempre vai botar um obstáculo. Se eu tiver uma amiga assim, eu vou ser feliz. Se eu ganhar 1 milhão, eu vou ser feliz. Sempre tem um C. Então tu nunca vai ser feliz, entendeu? Porque feliz eu digo que é uma questão de estado de espírito. É de tu ser grato ao que tu tenha, tu ser grato pela tua história, né? Acho que é uma questão de sentir. Tu não vai estar sempre feliz, né? Uma pessoa que está sempre feliz, tu tem que estranhar. Mas uma pessoa que busca a felicidade nas pequenas coisas, na gratidão de estar vivo, sabe? Na gratidão de tu ter um dinheiro ali para pagar uma conta, ter um teto, sabe? Tu ter saúde na tua família, tu ter saúde ali contigo, tu conseguir ter oportunidade de estudo. Enfim, tu tem tantas coisas para agradecer. E o sorriso, ele te traz sorrisos de volta, eu digo, sabe? Então, o que a gente dá, a gente recebe. Isso é um fato. Então, o que tu tá cercado? Quais são as pessoas, as energias que te cercam? Por que será que tu tá cercado dessas energias ruins, de repente? Que tu pensa, mas eu não tô cercado de energias legais ou de pessoas legais. O que tu tá emanando? O que tu tá pensando? O que tu tá te alimentando? Né? Então, é uma questão, Exatamente. acho que a pessoa se questiona, né, Rô?
Exato. E uma coisa que me veio agora na mente que você me falou, gente, essa live, como todas as outras, a gente não programou nada. A gente colocou o É, nome porque a gente tem uma ideia do que queremos trazer para vocês, mas interajam com a gente, perguntem e a gente vai tentar elaborar para responder vocês, as dúvidas de vocês. É óbvio que dentro do nosso conhecimento, que é finito, mas coloque aí o que você está entendendo disso também, porque às vezes o teu entendimento pode ajudar o outro a é entender também. E o que eu vi, verdade. o que veio agora na minha cabeça, exatamente isso que você disse, as pessoas esperam algo para ser feliz. Quando eu emagrecer, eu serei feliz. Enquanto eu não emagrecer, né, eu passei por isso. Enquanto eu não emagrecesse, eu tinha muita vergonha de sair, eu tinha muita vergonha de encontrar pessoas. Olha só que loucura, né? Então, eu atendo muitas pessoas que dizem, Rosane, eu não saio de casa porque eu tô gorda. Quando eu emagrecer, eu ficarei feliz. Quando eu tiver um emprego, eu ficarei feliz. Quando eu ganhar X, eu ficarei feliz. Quando eu tiver um homem do meu lado, eu ficarei feliz. Quando o meu marido mudar, eu ficarei feliz. Mas e você? O quanto você está se doando para essa história que você quer viver? As pessoas ficam se economizando. Eu não vou me Exato. entregar, eu não vou me entregar agora porque vai que aconteça alguma coisa. E você nunca se Uhum. entrega na vida. Uma vida vivida e uma vida não vivida porque você não entrega, ou você entrega pequenas partezinhas de quem você é, com medo. Mas eu te garanto uma coisa: você não vai sumir, você não vai morrer, você não vai definhar Uhum. se você se doar. O mundo, a energia de vida é infinita. Você só vai se tornar finito, pequenininho, se você fizer coisas indevidas com a tua energia. Quer carregar a merda dos outros, quer se sentir culpada. Eu falo muito sobre a tríade maldita, que é ou estar na posição de salvador, ou estar na posição de acusador, ou estar na posição de vítima. E vítima, como eu sempre digo, é se sentir vencida. Então, por que você está se entregando pouquinho? Por que você está se preservando? Nós não estamos falando aqui, né, Bá, de coisas doentias. Óbvio, Uhum. nós estamos falando de coisas éticas e saudáveis. Mas e Uhum. se você entregasse de coração e de toda a tua alma para essa vida que você quer tanto? Exato, sem medo, né? Sem autossabotagem. O quanto realmente tu quer aquilo que tá ali atrás, né? O quanto realmente tu confia em ti, o quanto realmente tu tá pronta para viver, o quanto realmente tu viveu, arriscou na tua vida para entender que faz parte o sucesso, faz parte o fracasso, a vitória faz parte o perder. Não tem outra forma. Dar a cara a tapa, o quanto tu tá aberta a um novo relacionamento, o quanto esse relacionamento que tu não tá feliz, tu tem responsabilidade, não culpa, sobre tudo que está sendo trocado, o quanto tu entende que a vida é uma troca, né? Porque não tem outra forma, a vida é feita de relacionamentos. E o primeiro relacionamento que tem que se olhar é o relacionamento que tu tem contigo. Quais são as verdades e as mentiras que tu te diz? Tu te encoraja ou tu te desmotiva, sabe? Para dar o passo à frente. Tipo, eu só vou sair de casa quando eu emagrecer, mas onde é que tá escrito isso? Quem é que tá te dizendo que tu tá feia por estar gordinha? Tu tá sem saúde? Ok, se tu tá sem saúde, é uma questão de se observar. Agora, tu não tá feliz por um padrão da sociedade? Que padrão é esse? Onde é que tá escrito que isso é certo ou que tu é errado? Ou que tu é mais bonita ou que tu é menos feia com isso? Onde é que tá escrito isso? Tipo, o que que tu tá te dizendo? O que que tu tá deixando ser influenciada, sabe? Onde é que tem rótulos? Nós não somos produtos, entendeu? Não é um produto de prateleira para rotular. Tu entende que a vida é muito mais do que isso, que essas paredes aqui, elas são só físicas. Que a nossa mente, o nosso querer, o nosso coração, o nosso pulsar, ele não tem parede, ele é horizonte, ele é além. Então a gente precisa ter esse entendimento de como a gente se acorrenta, de como a gente se aprisiona nos nossos próprios pensamentos e perspectivas de vida. E muitas vezes falta somente consciência de olhar isso, porque às vezes a gente está num padrão de vício emocional, num padrão de vício comportamental que a gente não tem consciência, porque de repente a gente aprendeu isso lá na nossa infância. E ninguém nos deu um sacode verdadeiro, ou a gente mesmo não deu um sacode de olhar que a gente está naquele automático e não consegue sair daquilo e nem entende. Daí a gente fica frustrada com o outro, culpa o outro, se vitimiza. E eu digo que se vitimizar é abrir mão do teu poder. Nenhuma mulher poderosa é vítima, sabe? Já foi vítima ou pode se colocar numa situação de vítima, mas com consciência, eu digo, sabe?
Tu se conscientiza que tu tá ali, que nem uma samambaia. E não culpe o outro. Tenha responsabilidade mesmo sendo vítima. E saiba que você tá abrindo mão do seu poder. Tu tá deixando alguém conduzir teu avião. Alguém pilotar o teu carro. Tenha consciência disso. Não culpe os outros. Se tu parou e estagnou, é porque tu quis. Exatamente. Eu sempre recebo mensagens do tipo: Rosane, o que eu faço? Eu não sigo a minha vida porque meu marido isso e aquilo. Rosane, como eu faço? A minha mulher não entende isso e aquilo. Rosane, como é que eu sigo a minha vida se eu não aguento meu marido? Uma pessoa me perguntou: Rosane, como é que eu faço se uma pessoa que está do meu lado mas mina toda a minha energia, né? Daí eu respondi: eu me pergunto por que você se mantém num ambiente que te insulta. Porque existem comidas que te insultam, existem pessoas que te insultam, existem formas de se comunicar que te insultam. Então, como é que você está se comunicando? Tem uma parte na Bíblia, eu falo muito da Bíblia. Não, Adoro também. não se, faz parte de mim, gente. A Bíblia, para mim, é comportamento humano puro. Eu estou lendo um livro que fala sobre as palavras. Eu sempre bato na tecla aqui. Como é que você se comunica? Né? Eu sempre abro as caixinhas de pergunta aqui. A forma que você pergunta já é totalmente equivocada, já está num viés totalmente doente. Você não entende porque a mesma mente que criou o problema não consegue resolver o problema. E tem uma parte na Bíblia que diz: você dará conta de todas as palavras que você disse. O que diz lá em Gênesis, gente? No início era o verbo, e o verbo se fez carne. Como é que o mundo foi criado se você acredita em Deus? Pela palavra. E como é que você cria o teu mundo? Pela palavra. Como é que você se comunica? Como é que você está comunicando isso ao mundo? Através do teu sentimento. Porque pensamento e sentimento fazem tudo. Porque como você pensa, você sente e você age. Pensamento, sentimento e ação, tá tudo ligado. Então, se você já começa fodendo você mesma, falando mal de você, falando mal da tua vida, falando mal das suas percepções, né? Tem uma mulher maravilhosa, gente, Patrícia Gonçalves. Ela fez eu pensar de uma maneira incrível. E se você parasse de se julgar quando você tem um tipo de pensamento e se perguntasse: interessante esse ponto de vista, tem alguma outra maneira que eu posso pensar dessa mesma situação? Exatamente, uma outra perspectiva, né? Exato, com outras lentes, com outros olhos. Exato, que às vezes é só a forma de enxergar que tá doente, que a tua lente tá um pouquinho embaçada, mas é só mudar um pouquinho a visão, né, Bárbara? Isso. E isso que a gente tem que entender, né, Rô? Principalmente quando a gente fala em relacionamento, não só de casal, relacionamento da vida, né? Que eu digo que relacionamentos, eles são o que nos fazem crescer. Ninguém vai evoluir trancado numa caverna, por exemplo, né? Então a gente precisa dessa relação humana e eu acho que essa troca de coração aberto e entendimento que as pessoas têm lentes e visões de mundo diferentes, criações diferentes, perspectivas diferentes, quando tu consegue neutralizar o máximo possível uma conversa, porque a gente sabe, nós somos humanas, a gente entende que quando entra emoção, tem uma dificuldade na comunicação, por isso que eu digo, nunca faça nada de cabeça quente. Sempre racionalize suas emoções, converse consigo antes de ter uma conversa com o outro. Tente entender o que tuas emoções e as tuas perspectivas estão querendo te dizer para tu tentar ser o mais neutra possível na hora de compartilhar essa tua ideia, esse teu pensamento, essa tua proposta, enfim. Porque a gente tem que entender que a gente tem o nosso e a gente tem que entender que tem o do outro sempre numa conversa. Então sempre vão ter ruídos. Então vamos tentar sempre neutralizar com o que a gente tem com a nossa visão de mundo e parar de apontar o dedo, parar de julgar, ser mais curioso mesmo, sabe? Curiosidade é algo ótimo porque a gente acaba questionando de forma imparcial a pessoa. Quando a gente julga, a gente põe a nossa carga emocional, a nossa carga de vida junto. E uma pessoa que julga muito, tenha certeza que ela se auto-julga demais, demais. Uma pessoa auto-julgadora é um fardo na vida. É um fardo na vida. Porque ela não se olha com compaixão. Ela se olha com punição. Ela não se questiona com carinho. Ela não tem um diálogo agradável com ela interno. Ela tem um martírio, um fardo, um peso. Ela se auto-chibata, né? Assim, é uma loucura, né? Então, imagina difícil viver num corpo assim, né? Com uma mente desse jeito. Então, a gente precisa se questionar mesmo como eu tenho me tratado, como eu tenho questionado os outros. Se tu tem tomado muita patada na tua vida, se questione se você não tá dando muita patada nos outros.
né? Porque eu digo assim, às vezes a gente leva uma patada na rua, sei lá, num padeiro, às vezes num frentista, uma pessoa que tu tá te relacionando ali de forma supérflua, né? Vai ali comprar, enfim, como cliente, e tu toma uma patada, a pessoa foi grosseira contigo. O que que tu faz com essa mensagem que chegou para ti? Tu vai lá e dá um outro na pessoa? Ou tu diz muito obrigada, eu espero que o senhor tenha um ótimo dia, se eu puder lhe ajudar de alguma forma, eu vi que o senhor está passando por algum momento. Eu sei que a gente não se conhece, mas eu posso te ajudar de algum jeito? Sabe, se tu te põe ali disponível para aquela pessoa que de repente tu nunca viu, mas é um ser humano. E tu vê que quando uma pessoa te dá uma patada ou não fala direito, tu vê que a pessoa tá sentindo alguma coisa ali que tá sufocando ela. Ao invés de tu pegar e dar o mesmo presente, tu mostrar um olho de compaixão para aquela pessoa até, de repente, olhar para ela de uma certa forma diferente. De repente, nunca ninguém fez isso. De repente, ela já tá tão no automático que nem ela nota que ela tá fazendo isso. Ou às vezes ela tá no mau dia mesmo e ela só precisa de um olhar mais carinhoso, sabe? E de repente ela não tem isso dentro de casa. Exatamente. É incrível como a gente se autopune e pune os outros ao nosso redor, né? Porque, novamente, falando da Bíblia, a Bíblia diz: com a régua que você se mede, você medirá os outros. Então, Pior. é por isso que é tão difícil para você entender que você está sendo inflexível. É por isso que é tão difícil para você entender que o teu perfeccionismo, o teu termômetro de perfeição está quebrado e você exige além do saudável e do natural aos outros, porque você exige Exato. isso de você, né? Exato. E eu sempre gosto de ler muito. E para quem quiser o livro sobre palavras, sobre o poder das palavras, sobre o que significa as palavras, me manda um direct, me manda um e-mail que eu vou mandar para vocês, está em PDF. Tá? É fenomenal, você entende literalmente o poder de destruição ou de salvação das palavras. Então, se eu puder convidar vocês hoje para algo, observe como você se comunica, observe como você fala sobre você. Tem aquelas pessoas, Bá, que falam sobre elas diminuindo, né? Elas se diminuem brincando. Exato. Você tende a se diminuir brincando, você brinca diminuindo os outros, você brinca desrespeitando os outros. Ou a sua forma de conversa é sempre se diminuindo. Obrigado por ter paciência comigo. Daí a gente entra na autoestima, né? Exato. Entramos na autoestima aí. Que bom que você me... Ah, que bom que você tem paciência, que eu sou meio lerda. De onde saiu isso, né? Exato. Por que você não permite que os outros falem? O que aconteceu quando você era criança? Não permitiram que você falasse? Se você tem dificuldade em ouvir pessoas que pensam diferente de você, por que você se incomoda e leva isso para o teu pessoal se alguém pensa diferente de você? Será que você foi muito agredida na infância? Exato. Né? Será que na infância você não foi ouvido? E para você ser aceito no ambiente em que você estava, você teve que se enquadrar naquele tipo de pensamento. E hoje, pense aí. Hoje, se alguém pensa o contrário de você, é como se essa pessoa estivesse abandonando você, rejeitando você, porque você não entende que a tua ideia não é você. Então, se alguém pensa o contrário de você, ela está te rejeitando. E aí, em vez de você entender o ponto de vista do outro, você briga, você é incisiva, você é inflexível e se afasta. Porque tudo isso, gente, são raízes da tua infância, infelizmente, né, Bá? Exato. Tem que olhar para trás, porque a nossa história de vida, eu digo, a gente consegue se libertar dessas amarras, dessas correntes da vida, quando a gente tem coragem de olhar para o nosso passado. Eu digo que viver de passado ninguém vive e eu não acho saudável, mas eu acho sim importante no momento da tua vida, quando tu te sentir chamado, porque é um chamado, né? Eu sinto que é um chamado de tu olhar para trás, buscar um profissional, buscar uma técnica, uma metodologia para conseguir vasculhar esse teu inconsciente, essa tua história, porque muita coisa a gente não lembra, né, Rô? Muita coisa foi botada ali na nossa cabeça e criança não tem filtro emocional. Então, muita coisa a gente não vai lembrar. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente é inseguro ali, ou que a gente se diminui ali no outro momento. Por quê? O que aconteceu lá atrás? Teus pais foram agressivos, tu veio de uma família calma ou não calma, tu tinha uma irmã que te agredia ou que te rejeitava. O que aconteceu lá no teu passado que está refletindo hoje em dia e tu não entende o porquê? O porquê que tu não aceita a opinião do outro? Por que a tua verdade é a única? Será que a tua família te bajulou demais e disse sim, tu está certo, buscando sempre a perfeição?
sabe? O que que aconteceu? Por que que tu é incisivo com as pessoas? Tu é agressivo com as pessoas? Será que te deram muitas pedradas lá na infância? Será que teus pais foram agressivos contigo? Tu apanhou muito? Levou muita agressão verbal? Sabe? É questão de olhar para trás e ter esse entendimento. Isso é clareza, isso é autoconhecimento, isso é tu saber que ferramentas que tu pode usar para tua vida para tu ser um ser humano melhor em todos os setores da tua vida. Isso é riqueza, isso é vida. Quando a gente não sabe disso, a gente anda com olhos vendados, com uma espada na cabeça. E isso andar assim é uma tristeza. É muito ruim, porque tu vai deixando a vida te levar. Tu não sabe para onde tu vai. Os teus relacionamentos são um desastre, um atrás do outro. O teu relacionamento contigo é um desastre. Tu não consegue te entender. Tu te julga, tu te auto-chibateia, como eu falei. Tu não consegue ter clareza do que tu quer ser para ser feliz profissionalmente. Tu não consegue ter resultados nos teus relacionamentos amorosos e de amizade. Tu não consegue entender o porquê das tuas falhas ali com o teu pai e com a tua mãe. Por que tu olha para eles com dor, como se tu fosse uma vítima de uma história que eles te colocaram, onde tu não escolheu para estar ali, sabe? Tu consegue olhar para os teus pais que eles também tiveram uma história, sabe? Constelação familiar isso, né, Rô? Que eles tiveram uma história, que tiveram antepassados, que se teu pai não te abraçou, não significa que ele não te amava. De repente os pais dele também não abraçaram ele, sabe? Quais são as outras formas de amor que ele expressou para ti? Se tua mãe te rejeitou, te abandonou, tu consegue tentar buscar, se tu não sabe a história dela, entender que de repente ela passou por algum processo parecido e ela não soube fazer diferente, foi o melhor que ela pôde fazer? Vocês conseguem entender o quanto o perdão nos liberta, o quanto o perdão nos traz amor, o quanto o perdão nos traz acolhimento, o quanto o perdão nos traz leveza para conseguir enxergar a vida com outros olhos e amar as pessoas que a gente nunca pensou que a gente podia amar e ver amor onde a gente não conseguia ver. Isso é difícil, Rô, né? É difícil mesmo, mas é libertador. Eu indico isso para todo mundo. O processo é árduo. O autoconhecimento não é aquela coisa, a gente sai lindo, não. A gente sai todo descabelado, todo sujo, todo esfarrapado, cheio de ferida aberta. É sofrido, é doído, mas é assim, ó, é transformador. Eu indico para todo mundo passar por esse processo, porque assim, ó, é um caminho sem volta. Tu não consegue mais voltar a ser aquela pessoa que tu era antes. E eu digo, honre também essa pessoa que tu foi antes, a guriazinha que tu foi, o gurizinho que tu foi antes, porque ele faz parte do teu processo. E toda a tua história é um grande quebra-cabeça, que o resultado é tu agora. Tu precisou passar por tudo aquilo para ser quem tu é hoje em dia. E eu não tô dizendo também que depois disso a tua vida vai virar uma perfeição, porque perfeição não existe. E que tu não vai atravessar por buracos e que não vão haver pneus furados, vão. Tu vai bater o carro, tu vai capotar, tu vai passar por buraco, o pneu vai furar 500 vezes. Mas a questão é, tipo, a leveza que tu vai conseguir encarar esses problemas agora. Porque tu não tá levando lá na tua mochila da vida aqueles cascalhos todos que tu não precisa. O que tu escolhe colocar ali na tua mochila da vida, né? Com todos esses percalços que passaram pela tua vida, com todas essas pessoas abençoadas que cruzaram o teu caminho, né? Tu escolhe aprender ou tu escolhe te chibatear e apontar o dedo e julgar e dizer que elas são vilãs e que elas são cruéis e que elas foram muito ruins com a tua vida e que agora tu é assim por causa delas, né? Exatamente. É muito mais fácil, né? Eu vivi por isso por muitos anos. É muito mais fácil julgar os outros, culpar os outros. A culpa é do meu chefe, a culpa é da empresa, a culpa é da cidade, a culpa é do governo, a culpa é do meu marido, a culpa é da mulher, a culpa é dos meus filhos que são bagunceiros, né? Mas e o quanto de você tem nisso? O quanto de você tem em excesso ou o quanto de você tem em anulação nessa situação toda? O quanto você se anula para você estar certo ou errado? Qual é o peso que você dá para estar certo? Ou qual é o peso que você dá para estar errado nessa situação? Né? O que eu sempre ouvi essa frase, e essa frase nunca soou no meu coração. Né? Você prefere estar certo ou prefere ser feliz? Para mim era uma coisa só. Para mim era uma coisa só. Eu falei, não, mas eu tô certa. E eu brigava, né? Me massacrava por isso. E no final eu entendi. Por que a gente tem que se colocar numa caixinha de certo e errado? Como posso pensar diferente disso? Como posso ser mais feliz? Que interessante esse ponto de vista. Existe uma outra maneira de eu pensar sobre isso? Qual é o teu lugar no mundo? A gente te pergunta agora.
como você se comunica, qual é o teu lugar no mundo para você se comunicar, para você amar, para você se entregar, para você se doar. E a Bá falou de uma coisa muito importante. Às vezes você se deixa dominar por sentimentos e emoções com pessoas que você não deveria se importar, com situações que não farão sentido nenhum daqui uma semana, mas você perde a tua paz por isso. Exato. Me digam, eu fiquei pensando hoje, quando a gente passa por um mendigo, né? Existem vários tipos de julgamentos, né? E eu fiquei pensando em empatia. A nossa empatia é seletiva. A maioria das pessoas tem muito preconceito com mendigos, né? Qual é o teu lugar no mundo para julgar o mendigo? Para dizer que ele merece estar lá, que ele decidiu estar lá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você passar por um mendigo e der um dinheiro para ele, que eu sempre indico, dê dinheiro. Não dê dinheiro pensando que ele vai usar drogas, que ele vai usar álcool. A sua responsabilidade é ajudar. A responsabilidade dele é dele. Então, quando você entrega dinheiro para um mendigo, por exemplo, você vai cobrar para ele isso depois? Ou você vai entregar e vai esquecer? Exato. Por que eu quero que você pense sobre isso? Porque as coisas que você tem feito na tua vida hoje, você faz para ajudar ou você faz para cobrar depois? Para ter poder sobre os outros? Por que você não pode ser empático, não de forma seletiva, mas entendendo que todos nós estamos num momento de evolução? Não existe perfeição. Até o nosso último suspiro a gente vai estar aprendendo algo. Por que você se coloca numa caixinha de certa ou errada, de gorda ou magra, de feliz ou infeliz, de quando eu tiver isso, ou se eu tivesse feito isso? Prisões, prisões, prisões. Como seria se você apenas ajudasse? Como seria se você apenas se doasse? Como seria se você estivesse aqui com a gente agora, sem olhar para as outras coisas, estando presente aqui conosco, doando a sua atenção, doando o coraçõezinho se você estiver gostando? Como seria se você parasse? Gente, tem gente que não dá nem curtir. Tem gente que nem comenta, porque diz, não vou comentar sobre isso. Assistiu o negócio todo, mas não comenta. Exato. Você já viu isso, Bá? As pessoas economizam até curtida. Deus, eu fico chocada. Você tá de graça, né? Ainda. Que parte da tua vida você está economizando? Meu Deus, exato, né? Tipo, o quanto tu te acha merecedor também, eu digo, é aquela coisa, né? É uma via de mão dupla, né? O quanto tu é merecedora, né? O quanto tu vê que o outro também é merecedor, o quanto tu impulsiona o outro, o quanto tu fica feliz pela felicidade do outro. Eu digo, quando a gente sorri pelo sucesso do outro, quando a gente sorri pela felicidade do outro, a gente aprendeu a viver. A gente realmente aprendeu a ter empatia, a gente realmente entendeu o segredo da vida. Porque é péssimo, né? Porque às vezes as pessoas fazem isso de inveja, às vezes as pessoas fazem isso por comparação. Eu digo, comparação é um caminho assim, ó, sem volta. Cara, se compara contigo, com aquela guriazinha lá que eu falei antes, com aquele gurizinho lá de trás, o quanto melhor tu está agora. Não te compara com a vizinha, que a grama sempre vai ser mais verde, né? A gente sempre vai ver coisas mais rasas ali nas redes sociais, principalmente. Quando as pessoas vão postar as coisas, tu não vai ver o lado do sofrimento da pessoa, tu não vai ver o real. Então, tipo, tu vai comparar o quê, gente? Pelo amor de Deus, nunca vai dar certo, a comparação sempre vai te diminuir. Sempre. Então, tipo, quebra esse padrão na sua vida. Entenda que você é merecedora de tudo que você quiser. E você pode conseguir tudo que você quiser. Só que você tem que estar aberta a isso, né? Você tem que estar vulnerável. Você tem que dar a cara a tapa. Não adianta. Não vai vir beijo. E não vai vir tapa. Não vai vir nada. Exato. Né? E você está economizando até no sonho, né? O sonho tem que caber na sua caixinha de realidade hoje, no seu nível de consciência, a sua forma de expressão também, até a sua linguagem corporal é sempre menorzinha, porque você tem medo até de sentir muito. Eu analiso pessoas todos os dias, e todas as pessoas que eu analiso, a maioria delas estão economizando a vida delas. Eu sinto muito, se você estiver economizando o dia de hoje, você perdeu. Se você estiver se comparando, você já está num nível doente, porque toda forma de comparação é dor e sofrimento. Isso é apego, apego de ser melhor, apego de ter poder, apego de ter controle sobre os outros. Eu te garanto que essa não é a melhor vida que você escolher para você. De forma consciente não é a melhor vida. Mas muito de nós é reação, né, Bá? A gente não consegue, a gente controla a nossa ação, porque a gente pensa, não, eu vou falar com a pessoa isso, isso, isso.
eu não vou mais brigar com a mãe, eu não vou mais gritar com o meu pai, eu não vou mais brigar com o meu filho. Mas quando o seu filho faz alguma coisa, a primeira coisa que você faz é Reação, reatividade. Parece animal, né? Eu reatividade. digo, nós seres humanos temos a racionalidade, é isso que é diferente dos animais, né? Mas muitas vezes a gente age com um instinto de reatividade, o que acaba com muitas relações humanas, né? Não só as amorosas, eu digo, e por isso que eu gosto muito de trabalhar com mulheres, Rô, porque nós mulheres temos muito isso da reatividade, principalmente, né? Não sei se é por hormônios, eu não sei se é porque a gente, a nossa forma de se expressar, nós somos mais dramáticas mesmo, faz parte do nosso emocional, nós somos mais montanha-russa, os homens têm que ficar sabendo disso, como disse a Bruna numa live, que é a paz casa com uma pomba, mas tipo, mas tipo, entenda também que a gente não precisa ficar nessa montanha-russa o tempo todo, e que sim, a gente pode trazer mais clareza para as nossas comunicações, as nossas ações, nossas reações. Que sim, a gente precisa parar, que sim, a gente precisa pensar, que sim, a gente precisa entender que emoções são essas que acontecem dentro da gente. E todos nós temos emoções mais comuns. Tem gente que sente mais raiva, tem gente que sente mais tristeza. Se conheça, isso é autoconhecimento também. O que que tu sente? Teu coração dispara, a tua boca fica seca, tu fica com vontade de fugir, tu fica com vontade de gritar. Quais são teus comportamentos padrões? As tuas emoções viciadas? O que que acontece? Se entenda. Pare e pense, reflita. O que que te frustra? E o que que tu não gosta? E as mulheres têm mania de querer que os homens tenham bola de cristal, Rô, também nas suas comunicações conjugais. Os homens não vão adivinhar. O cérebro masculino, ele é diferente do feminino, as nossas racionalidades são diferentes. Então entenda, um pingo é letra para homem não funciona. A gente precisa desenhar para o homem, sim. Ah, o homem é mais burro? Não. É só uma questão de comunicação. Eles entendem de forma diferente. Eu sempre gosto de citar um exemplo assim, ó. Tu quer ir pro cinema, ver um filme X, pega e fala pro teu marido, fala pro teu namorado, amor, me leva no cinema, vamos ver aquele filme X, aquele dia. Beleza, não chega e fala assim, ah, fulaninha foi com o namorado ver o filme X. E fica esperando que ele te convide, entendeu? É bem coisa de mulher, vai dizer que não. Exatamente. Ou emburra, se me Exato, amasse, saberia como eu estou criança. me sentindo. Criança, Exatamente. tipo, gente, eu sei porque eu já fiz muito isso, Rô. Não é à toa que eu trabalho com relacionamento. Por quê? Porque eu sou o avatar da minha dor, entendeu? Que era antes. Eu sou o avatar transformado disso. Tive relações desastrosas porque eu não sabia me comunicar, porque eu não sabia expressar, porque eu não conseguia. Eu vi o amor de outra forma, eu vi o amor como sofrimento, eu vi o amor como dor, como cobrança. E o amor não é isso. Sabe? E o amor, não, eu digo, ele é um sentimento, sim, eu concordo, porque eu sou uma, assim, ó, eu bato o pé, mas eu sou romântica até não poder mais. Só que eu digo que o amor é uma escolha. O amor, ele sim, ele tem que ser racional, porque é um acordo entre duas pessoas. É apontamento e alinhamento entre as expectativas e valores. É preciso, a gente não pode achar que o filme é um filme de Hollywood, que é Disneylândia. Gente, não é. Sabe, a gente não pode entrar nesses padrões. É preciso fazer acordos, é preciso ter alinhamento, é preciso ter uma comunicação mais neutra possível. Tu vai dar um piti, às vezes vai acontecer briga, vai, isso é vida real. Só que o quanto a gente puder desgastar o menos a relação possível e poder poupar para ter uma relação duradoura, saudável, que tenha uma troca, que tu tenha um amigo do teu lado. Um relacionamento amoroso é isso, é dois amigos que têm mais intimidade. Vocês entendem que é preciso ter isso? Vocês precisam dar risada, vocês precisam ter momento de diversão, vocês precisam ter momento de ali conversar sobre as finanças, vocês precisam falar o que que vocês querem para o futuro. Eu quero ir para o Japão, eu quero ir para a Austrália, não, eu quero ficar aqui. Eu quero ter filho, não, não quero ter filho, eu quero ter 10 filhos e um cachorro. Não, eu não quero ter nada disso. Vocês precisam, vocês não. Acordo. Acordo, é que nem uma empresa. Eu digo às pessoas, nossa, Rosana, que frio. Não é frio. Isso é um segredo de um relacionamento saudável. Sabe? A gente Exato. não pode se prender nesse romantismo que nos ensinaram, principalmente a nossa geração, né, Rô? De Disney e filmes de Hollywood. É tudo lindo, mas não é real. A Disney Não é fodeu com real. a nossa cabeça. Fodeu Fodeu. Princesas e literalmente. A príncipes, gente. cara. Exato, né? Eu vi um vídeo seu que fala exatamente sobre isso. Você já alinhou a expectativa com o teu parceiro? Alinhamento de expectativa, acordo entre adultos e não de criança para criança, porque hoje um alimenta a dor do outro e aí vira essa bagunça.
E todos os Exato. nossos problemas, eu repito isso sempre, todos os nossos problemas são de relacionamento, comunicação. Se a gente não tivesse problema de comunicação, de entender como somos, entender como os outros são, todos os nossos relacionamentos seriam equilibrados, seriam saudáveis, seriam naturais. Eu volto Exato. a te perguntar, qual é a tua posição? Em que posição você se coloca? Como você se comunica? Como você enxerga o outro? Em que parte você se responsabiliza pela situação em que você está hoje? Em que parte você se vitimiza, se desvencida? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os padrões que estão acontecendo na tua vida são para te alertar. Não é porque o mundo está contra você, não é porque o teu corpo está contra você, não é porque a vizinhança está contra você. O universo diz sim. O próprio Jesus disse, tudo aquilo que você pedir, você receberá se credes em teu coração. Então o problema está em quem? O problema está em quem se comunicar. Qual é a tua posição no mundo? Como você se coloca no mundo? Como você se enxerga? Porque a visão sobre você molda a visão que os outros têm sobre você. Autoimagem, né, Rô? Autoimagem. Exatamente. É como tu te vê, é como tu te apresenta para o mundo, né? Eu digo, não adianta tu falar, encher a boca, dizer que tu é uma pessoa segura, porque tu não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. As pessoas vão ver a tua linguagem não verbal, elas vão pegar. Elas vão pegar. Exatamente. Tu não vai conseguir. Exatamente. Tu não vai conseguir. Eu li, eu não lembro onde que a gente lê tanta coisa, né? Mas eu li algo muito interessante dessa parte também de comunicação, que os cegos, eles têm menos neuroses do que as pessoas que enxergam. Porque eles têm uma audição mais limpa. E eles não veem essas expressões que a gente acaba manipulando dentro das nossas referências de vida. Eu achei isso fantástico. E maravilhoso Fantástico. isso. Maravilhoso. Fenomenal. Porque a gente se comunicava, gente, há milhares de anos atrás, antes da gente aprender a se comunicar verbalmente, através da linguagem não verbal, que é 93%. Esse negócio de não bater o santo, é a linguagem não verbal que não foi congruente. Eu vi a Rosane, ela tocou no narizinho enquanto estava falando, ela tampou a boca enquanto estava falando, ela se mexeu demais, acho que não foi confiável. Isso é linguagem não me verbal. olhou no olho, né? Aquela Exato. coisa. Não confio em quem não olha no olho. Exato. Por que você não confia em quem não olha no olho? Porque linguagem não verbal, congruência corporal. Eu ensino isso para as empresas, eu ensino isso para as pessoas nas mentorias. A tua linguagem tem que ser congruente. Mas a primeira coisa que eu te pergunto é como você está ajudando alguém? Você está se ajudando ou você está manipulando toda a tua vida para satisfazer o teu viés doentio? O que é um viés? É uma forma de enxergar a realidade. Para você, todos os homens não prestam. Para você, todas as mulheres são manipuladoras. Para você, ser rico é ser ladrão. Então, por que você vai ser rico? Essa história do dedo podre também, que eu digo, gente, não é dedo podre. Exato. É você que está com um condicionamento de uma escolha padrão de homem. Porque você se põe o seu merecimento. Você vibra aquela energia. Você escolhe o homem que você quer. Porque você não tem clareza do que você quer. Ou você tem clareza e acha que você não é merecedora de algo bacana, algo que esteja vibrando na mesma sintonia que você se acha merecedora de uma vibração alta. O quanto você está se espelhando no outro, o quanto tipo, você está projetando o que falta em você no outro. E aí você pega e chama o outro para ser o seu parceiro, para tapar os seus buracos, o que te falta, porque você admira. E aí causa uma dependência emocional. E você nem entende como você foi parar nessa loucura toda. Porque o cara, sei lá, é um cara seguro, e eu sou uma mulher insegura. E eu gosto muito da segurança dele. E você, se não trouxer isso para sua consciência, você entra num relacionamento que pode durar anos e pode ser o fim, assim, ó, da sua estrutura emocional. Exatamente. E muitas vezes a gente entra em relacionamentos assim, a gente não tem essa clareza, porque tá tudo no inconsciente. Exatamente. Eu acompanhei hoje eu assisti a Maíra Cardi, não sei como é que se fala o nome dela. Sim. Ela tá em todas as mídias, porque ela acabou de terminar uma relação totalmente doentia. E ela acusa o ex-marido de abusador. E eu vi o vídeo dele para analisar a linguagem não verbal, né? Para analisar as microexpressões. E ele dizendo que abusador ele não foi, né? Então, em que posição você se coloca para ser abusada? No vídeo ela mesma diz, eu permiti isso, eu quis acreditar nisso.
Então, no que você está querendo acreditar e fazendo de tudo, manipulando o teu viés, manipulando os teus olhos, manipulando os teus ouvidos para acreditar naquilo que você quer. Para que, no final das contas, te manter na merda que você tá. O que você quer pra você, né? O que Exatamente. você quer pra você? Qual é o presente que você acha que você merece? Então, tipo, até onde, por isso que eu digo que a vítima e o vilão, né? Eu digo que todo vilão tem direito de resposta e toda vítima tem sua parcela de culpa. Então, tipo, se posicione dessa forma, porque vai te trazer clareza, vai te tirar esse peso e o entendimento que todas as relações, eu digo, é 50-50, gente. O outro só faz contigo o que tu permite. Ele só vai até onde tu te permite. A forma que tu é amada foi tu que ensinou o outro a te amar. Exatamente. Então, é como tu te ama. Se tu tá apanhando é porque tu provavelmente te dá porrada, guria. Entenda isso. Eu já fiz parte de um relacionamento abusivo, Rosé, por 2 anos. Agressão verbal, agressão física. Quando eu tinha 18 anos, 19 anos, numa fase horrível da minha vida, uma fase negra, assim, tipo, sombria. Tipo, sabe quando tudo de ruim, assim, acontecia? Porque eu tava chamando aquilo. E eu me permiti estar naquela relação, sabe? E hoje em dia eu tenho muita clareza disso. Ele foi um cruel comigo, mas eu fui tão cruel comigo quanto ele foi comigo. Eu não vou apontar o dedo pra ele porque eu estive lá. Ele não tava me segurando. Foi eu que fiquei lá 2 anos com ele. Quando eu virei as costas e decidi ir embora, ok, eu virei as costas e decidi ir embora, né? Agora, olhe o que você se submete. Quantos anos eu demorei para conseguir me curar desse processo? Então, tipo, antes de entrar numa furada dessas, se pergunte se não vale a pena você fazer uma terapia, uma análise, uma mentoria, para você poupar esse sofrimento todo da sua vida, que às vezes pode te custar anos de cura emocional. Porque às vezes um tapa dói menos do que o problema que te fazem aqui na cabeça. Então, sabe, porque é mais sombrio, é difícil o acesso. Então, onde é que tá ali? Qual foi a referência dentro da minha família para eu ter um relacionamento assim? Onde é que tá o espelho daquilo? Qual era o significado de amor para mim? Né? O quanto eu queria me Exatamente. judiar. Exato. É incrível isso, né? Equilíbrio. E, infelizmente, você mostra ao outro como você quer ser tratada. E isso, gente, de forma inconsciente, a maioria das pessoas estão inconscientes em vida. A maioria das pessoas estão dormindo em vida, né? A Elisângela perguntou para nós, no início da live, como ter mais foco, né? Vamos abrir para perguntas, Bá, se vocês quiserem Vamos, perguntar, bora. gente. Bora. Vamos responder. Então, Elisângela, para você, Bá, o que você diria para uma pessoa que não tem foco, que ela quer ter mais foco, que ela, eu acredito que é no nível de procrastinação, não consegue realizar as coisas? Primeiro, eu acho que ela tem que ter clareza. Qual é a característica dela que faz ela procrastinar? Ela ter esse entendimento. Depois, eu acho que é organização, planejamento e buscar meditação. Eu também sou professora de yoga, de meditação. Eu acredito muito na meditação como algo que te traga para dentro, que te traga para viver o presente. Eu acho que uma pessoa que não tem foco, ela tá perdida dentro da sua cabeça e perdida no tempo, misturada com o passado, com o futuro, e ela não consegue ali viver o presente. Então, ela não consegue focar e terminar uma coisa. Ela começa e não termina. Tipo, continua e não termina. E daí, quando ela vê, ela tá fazendo outra coisa, ela tá fazendo e não acabou nada. Quando é pelas 5 horas da tarde, eu disse, meu Deus, não fiz nada do que eu tinha que fazer. Entende? Exato. Então, a primeira coisa é achar o que ela acha que dentro dela faz ela procrastinar. Organização e meditação são minhas dicas, assim. Perfeito. E mais, às vezes procrastinar é importante, porque faz você não fazer merda. Então, qual Também. é o motivo? Por que você quer fazer isso? Qual é o motivo? Se você não tiver um motivo, a tua mente vai sempre fazer você fazer o quê? Diminuir o gasto de energia. Qual é a diminuição do gasto de energia? Te manter no padrão. Então, se você não tem um bom motivo e o resultado na tua mente, na tua cara, escreva. Qual é o resultado que você quer através disso? Eu duvido que você procrastina. Você procrastina os benefícios porque que vai te trazer, né? Exato. Clareza, como a Bá disse. Se você não tem clareza, primeiro, do que você quer fazer, do motivo que você quer fazer, e o que isso vai gerar para você se você fizer, e se você não fizer, você vai fazer, porque isso é congruente com a tua essência. Se não faz sentido para você, se você está fazendo pelos outros, a tua mente vai dizer, tá, depois a gente faz. A gente começa segunda-feira. A outra hora. E é muito fácil, né? Muito Exato. fácil se enganar.
A É Ana disse aqui. medo, é falta de confiança, o que que é, né? Exato, exatamente. A Ana disse aqui, mas quem está dentro não consegue ver isso tudo, nem essa clareza. É, fato, com certeza. Uhum. Por isso que eu digo que a gente precisa de ajuda. No mundo de pessoas iluminadas que cruzam nosso caminho, de ferramentas, por isso que existem metodologias, ferramentas técnicas para a gente conseguir acessar isso tudo. Porque é muito difícil a gente olhar para a nossa escuridão, se projetar para fora e visualizar. Né? Então a gente precisa de profissionais para isso, né? A gente precisa de profissionais, a gente precisa de técnicas. Por isso que eu digo, coach é maravilhoso, terapia é maravilhoso, o trabalho que a Rosane faz, eu escuto as respostas dos teus clientes, meu Deus, é a mais prova social impossível, né? Do trabalho que tu faz, né? O rico que é a yoga, a meditação. Gente, são 300 mil possibilidades hoje em dia que tu tem de acesso para alguém te ajudar a iluminar o teu inconsciente e entender onde é que moram os teus gatilhos manipuladores ali que te sabotam, que te fazem procrastinar, que te puxam para trás, onde está o teu diálogo, que tu fica te contando mentiras que tu acha que são verdades, que tu não é capaz, que tu não consegue, que tu não tentou outra vez, que tu não pode tentar agora. Enfim, todas as coisas que tu te conta, né? E a Exato, sujeira que tá lá na história, né? exatamente. Eu sempre digo que um terapeuta, um coach, um psicólogo, um psiquiatra são meios para encurtar o caminho do retorno a você mesmo. Porque se você vive muito de aparência, vive muito com a máscara, né, com a sombra que o Jung dizia, se você vive muito nos teus mecanismos de defesa, se você não entende quem você é, você não entende como você se sente amada, você não entende nem como você gosta das coisas, qual é a sua cor preferida, do que você gosta de comer, como é que você se sente bem. Tem gente que não consegue se responder isso. Eu pergunto para você, você entende quem é você? Você sabe por que você reage da forma que você reage? É por isso que você precisa. E é incrível como a Bá se levanta para ajudar mulheres que precisam. A Bru, como sexy coach, que faz isso também. Eu, com as análises, eu uni todas as minhas formações para trabalhar o holo. Holístico, gente, vem do todo. Não é essa baboseira que dizem por aí. E eu não salvo a vida de ninguém. A Bá não salva a vida de ninguém. A gente te leva a ver qual é o tipo de vida que você teria se você fosse mais saudável. A decisão está na tua mão. Então, a Fernanda disse, é muito difícil quem está dentro ter uma atitude. É muito difícil porque a gente acredita, quando está doente, que a mudança dói. Mas a mudança não dói, porque você já está doendo e você não vê. Já está na Já tá carne sofrendo. viva. É que tu já tá ali toda esgolepada e tu já entrou numa zona de conforto da tua dor, sabe? Aí tu não consegue enxergar isso, sabe? E o autoconhecimento, depois que tu passa por isso, meu Deus, assim, parece que tu sara tudo. Eu digo que é um processo de tu limpar ali a tua ferida, passar ali água oxigenada, depois fazer um curativo e fechar e esperar cicatrizar. Eu digo, o tempo não cura tudo. Eu sou totalmente. Eu não acredito nesse ditado. Porque eu acho que o tempo sozinho não faz nada, Rô. Não faz nada. Não, Se tu ficar sentada na janelinha do trem esperando o tempo passar, desculpa, nada vai acontecer. Tá aqui, é tu. É tu com o tempo. Né? exato. Então, Hoje eu compartilhei um vídeo de uma foto de uma senhorinha, gente. E eu vi uns vídeos dela, eu achei fantástica, porque quanto mais a Bíblia fala sobre isso, quanto mais o tempo passa, mais o coração do homem endurece. Porque, infelizmente, é mais fácil para a gente se ligar ao negativo do que ao positivo. Isso é um ganho cognitivo. Porque isso faz você comeu algo que não fez bem, você nunca mais vai comer aquilo. Por quê? Porque inconscientemente já tem uma marca de que aquilo não faz bem para você. Então é por isso que a gente se liga mais às coisas negativas, porque é uma forma da gente preservar, da nossa mente preservar a nossa vida. Mas em que nível você está preservando a sua vida? Voltamos à discussão inicial. Em que nível você se preserva? Você se preserva tanto e prefere manter essa dor, prefere manter essa doença, prefere manter essa tristeza, que já é um teu bichinho de estimação. E se você não esse é o tivesse problema do essa doença? bichinho. Exato. E que Se são as você não sombras, né, tivesse? Rô? Eu falo Exato. assim, cara, tipo, a gente tem que visualizar a sombra como se ela tivesse tá ali no teu quarto. Imagina que a sombra tá entrando ali pela janela do teu quarto. Quanto mais tu te afasta, maior essa sombra fica. Quanto mais tu te aproxima dela, menor ela fica. Entendeu? Então, tipo, entenda que você tem que enfrentar. E ela parece muito maior do que é. Muito maior do que é. E como tu disse, o nosso cérebro, ele armazena as coisas negativas. Eu não sei por que cargas d'água, né?
muito mais do que os positivos. Então, e com emoções. Então, entenda tudo que você viveu na sua vida, de forma que teve emoção e foi negativo, cravou de uma forma muito mais forte do que a positiva. Então, não se culpe e não ache que você é uma pessoa negativa por ter essas memórias. E não ache que você vai esquecer isso. Você não vai esquecer. Você vai ter que ter um problema no cérebro para esquecer, um AVC, algum traumatismo, alguma coisa. Então, entenda que você precisa trabalhar isso com uma nova perspectiva. Trazer isso, o que isso quis nos ensinar? Porque todo veneno, toda coisa ruim, toda dor na nossa vida, ela vem para nos ensinar. Por isso que ela é forte. Se a gente não aprende, a gente repete de ano, as coisas ficam repetindo. Vocês não veem isso às vezes na vida de vocês? Que as coisas se repetem, como se a gente rodasse de ano. Tu não passou. Tu vai ter que repetir o ano. O que tu não entendeu? Exatamente, exatamente. A Fernanda está dizendo que a pior dor é a dor da traição, uma dor na alma, tem momentos de angústia e dor. A pior traição, Fernanda, não é a traição dos outros, é a traição contra você mesma. Essa é a mais doída. O quanto você tem se traído e mantido essas aprendizagens de dor. O que você pode aprender numa traição? Né? A gente pode fazer um vídeo, uma live só sobre traição. Acho porque ótimo. É um assunto extremamente importante, mas eu só digo uma coisa: a traição, quando existe traição num relacionamento, que eu atendo muitos casais, a primeira coisa que eu pergunto é quem traiu primeiro. Exato, porque a traição ainda começa antes da gente ver. É como eu digo, o relacionamento acaba antes dele acabar. Exato. Tudo começa antes. Exato. Hoje eu atendi alguém que eu já tinha feito análise, que terminou a relação muito mal. E aí eu disse, olha, provavelmente você terminou a relação por isso, porque você fez isso, isso, isso. A pessoa era um homem. Falou, sim, é exatamente por isso, Rosane. Eu falei, por quê? Você está alimentando a tua dor. Você exige que os outros alimentem você. Isso não existe, né? Exato. Você tem que se alimentar. O outro tem que ser uma decisão sua consciente, de adulto para adulto, para te transbordar. Por que você uma soma. Exato. Aquela história de duas metades da laranja, de tampa da panela, gente. Pelo amor de Deus, esqueçam isso. Isso é lindo para música, é lindo para poema, mas na realidade isso não existe, gente. Na realidade isso mata qualquer relação. É uma responsabilidade muito grande tu colocar isso no outro, né? Não existe. Se você põe essa realidade no outro, você já desequilibra totalmente a relação. Exato. Já vai ladeira abaixo, porque não tem outro jeito, sabe? E se pergunte quando houve traição ou quando houve uma finalização ali que tu diz, não entendi de onde veio. Quando é que foi que se desconectou? Alguém se desconectou ali, né? Em algum momento e a gente não reparou. Exato. O quão atenta tu estava da tua relação. Eu não tô te culpando por ter sido traída, não. Às vezes a pessoa foi buscar o buraco que ela não conseguia, que queria que tu tapasse e ela não conseguiu, foi buscar lá. Exatamente. Então, a traição eu nunca ouço, tá? Fernanda, e você está se colocando como vítima, por gentileza, observe. O que você pode aprender com isso? Interessante seu ponto de vista. E se você tivesse outro ponto de vista sobre isso? O que você pode aprender sobre essa situação? Cuidado com o lugar que você se coloca no seu mundo. Essa live, gente, é apenas uma sementinha. Para que essa sementinha cresça no teu coração. Qual é o lugar que você está se pondo hoje, na tua família, sobre você mesma, na tua relação? E, gente, já está acabando. Tem passa muito rápido, gente. Se assim dava para fazer uma série, né? Dava. Vamos fazer isso. Vocês gostaram, gente? Mostrem coraçõezinhos aí. A Maísa escreveu. Vamos ver a última pergunta aqui, gente, porque infelizmente vai acabar. Percebo que grande maioria relaciona será mais emoção com algo ruim, fraqueza com encarar isso de forma positiva. Uma frase de um cara que eu gosto muito é: não são tempos difíceis, são tempos diferentes. Como você pode ser mais feliz hoje? Muito obrigada, foi uma honra. Muito obrigada. Você é muito maravilhosa, mulher. Eu também, eu sou tua fã. Tô sempre babando nos teus posts, nas tuas lives. Adoro, adoro. Vamos combinar mais. Vocês gostaram da Bá, gente? Sigam ela lá, mandem pra gente se vocês gostaram, porque eu vou chamar mais vezes a Bá aqui, porque essa mulher é maravilhosa. Bá, muito obrigada. Amei. Se você quiser deixar uma mensagem para todo mundo, Cris, sua maravilhosa, você tá aqui, Corina. Bá, por gentileza, se você quiser se despedir de todo mundo, muito obrigada, de verdade. Queria agradecer por todo mundo ter assistido e queria que vocês usassem esse momento que está todo mundo passando, o mundo inteiro está passando. É um convite de olhar para dentro, é um convite de olhar a sua luz, o seu propósito, o seu lugar no mundo, de olhar para os outros com mais compaixão, de olhar com mais amor,
Sabe, acreditem em vocês, acreditem que a gente está aqui por um propósito maior, acreditem que todos nós somos únicos, somos luzes. Vocês podem fazer isso por vocês, mais ninguém. Exatamente. Decidam fazer isso por vocês. Eu digo uma coisa, olhando no olho de vocês agora, eu tô olhando para você. Você merece ser feliz. Como você pode enxergar diferente essa situação? O que você pode aprender? Como você pode sair mais forte? Como você pode se entregar mais? Você não é um copo de água que, se você se entregar, vai acabar.